Hoje eu quero falar com você sobre um texto da Bíblia muito interessante. Só os melhores passarão por ele. Diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer algum. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, que são os dentes, por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os olhos dentro das pálpebras, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, ficar mais apertado. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, falar baixinho, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, porque a surdez chega também. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embaraçares, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te forem por peso. Está falando sobre tropeçar nas coisas, os tapetes dentro de casa, as pernas ficarem fracas, né? O gafanhoto te forem por peso, por causa da fraqueza, e te perecer o apetite, falta de fome, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Está falando da morte, do descanso. Versículo 7, Eclesiastes 12. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vou parar no versículo 7. Esse texto todo está falando do envelhecer, de quando as pessoas se envelhecem e os órgãos do corpo, as partes do corpo ficam diferentes, cansadas. Eu quero neste momento, nesta reflexão, perguntar a você: você tem algum idoso perto de você? Tem alguma idosa que mora com você ou que é da sua família, que está perto de você? Você já virou para essa pessoa, olhando nos olhos dela, e disse o quanto era importante? Quero dizer uma coisa para você. Quando as pessoas envelhecem, quando elas ficam idosas, elas começam a pensar num monte de coisas, e mesmo que a mente falhe algumas vezes, elas lembram coisas que fizeram, e há uma tendência natural de arrepender-se de algumas coisas que fizeram e não poder mais corrigir. E assim elas vão se sentindo menos importantes. Elas não conseguem mais correr como os jovens, os adultos da casa, como as crianças da casa, e elas ficam mais paradas num lugar só e se sentem impotentes. Algumas vezes se sentem inúteis. Cabe a nós, a mim, a você, aos mais novos, olhar nos olhos delas e dizerem: vocês são importantes. Eu gostei de ter a experiência de olhar para um homem de 91 anos, nos olhos dele, e dizer: quero lhe falar uma coisa. E ele, olhando para mim atentamente, ouvia, e eu disse: o senhor é importante. O senhor é a base de tudo isso aqui. Todos nós vivemos porque um dia o Senhor produziu isso aqui e porque o Senhor é importante para nós. Nós acordamos, dormimos, fazemos as coisas pensando no Senhor. Não se esqueça disso. O Senhor ainda é muito importante para nós. Não pense diferente disso. E foi interessante ele olhar nos meus olhos e dizer: eu sou importante? Eu falei: é sim. Ele disse: eu sou o general? Eu falei: é o general, sim. O Senhor está no comando das coisas. E nós estamos felizes porque temos o Senhor. Procure um idoso. Procure uma pessoa bem mais velha que você, olhe nos olhos dela e diga do fundo da sua alma o quanto ela é importante. Porque haverá o tempo em que Eclesiastes capítulo 12 há de se cumprir sobre nós. Eu quero convidar você a ler esse texto depois com calma, Eclesiastes 12, de 1 a 7 pelo menos. Estuda ali, ali fala exatamente tudo que todo mundo vai passar na velhice. Aqueles fortes que chegarem à velhice, né? Que Deus abençoe você. Você possa refletir o quanto vale um idoso. Existem culturas que é fundamental, é importante ter um idoso em casa. E muitas vezes nós desprezamos isso. Há algum trabalho, sim, mas eles trabalharam por nós primeiro.
Ame o seu idoso. Esta é a mensagem que eu quero deixar com você hoje. Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7. Dá uma lida ali no que pode acontecer com você um dia, comigo um dia, e é natural que isso aconteça. E valorize quem já está passando por isso agora, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima conversa. Tchau, tchau.